Olá, sejam todos muito bem-vindos! Começa agora o programa que entrevista os empreendedores de maior sucesso no Brasil e também no mundo. A cada semana, um convidado de um segmento diferente aparece por aqui para compartilhar experiências empreendedoras com a gente. Um momento para lá de inspirador, você que nos acompanha bem sabe, né? Que acentua ainda mais ao final de cada programa a nossa vontade de fazer o nosso próprio negócio dar certo. Então, eu sou Milena Machado e você? Quer empreender? Fique agora comigo. Hoje nós vamos falar sobre o sonho americano, aquela ideia de fazer vida nos Estados Unidos e obter tanto êxito quanto acertar na loteria. Se é que você me entende. O meu convidado é Ricardo Rosa, sócio fundador da Petisco Brazuca, uma empresa especializada em produção e entrega de coxinhas que há 10 anos nasceu lá nos Estados Unidos e hoje fatura por lá mais de 10 milhões de reais ao ano. Ricardo, seja muito bem-vindo, que prazer te receber. Tá falando com a gente de onde? Oi, Milena, muito obrigado pelo convite. Eu tô falando aqui direto do Brooklyn, em Nova York. Que chique! Antes de você começar a empreender, morar fora, morar nos Estados Unidos, né? Viver numa cidade tão grande, tão relevante quanto Nova York, fazia parte do seu sonho pessoal? Olha, para quem não me conhece, eu venho de uma família com um background bem baixo, né? Então, realmente, ter uma oportunidade ou pensar em um dia viver fora do Brasil não fazia parte da minha realidade, da realidade onde eu vivia. Então, a resposta é não. Na verdade, eu nunca imaginei que um dia eu pudesse viver hoje onde eu vivo e ter a condição que eu tenho. Mas, na verdade, eu acho que foi algo até que me pautou nesse processo, porque eu sempre fui uma pessoa de buscar as oportunidades, não de esperar que elas caíssem no meu colo. Então, eu, depois de entrar na faculdade, fiz um planejamento junto com a minha esposa e sócia, né, que é a Vanessa, para fazer esse processo de migrar para os Estados Unidos. Mas não fazia parte dos nossos planos. A ideia era ficar no Brasil e aproveitar as oportunidades no Brasil, já que a nossa carreira lá estava indo bem. Ricardo, eu tenho tanta pergunta para fazer para você. Do pouco que eu sei da sua jornada empreendedora, eu estou muito curiosa. Então, prepare-se. A primeira delas é a seguinte, a partir dessa sua resposta já. O que acontece, o que passa, né, na cabeça da gente, no coração da gente, quando a gente se encontra numa situação como essa? Nunca sonhei em... E aí? É medo, dúvida, o que acontece dentro de você, né? O que aconteceu dentro de você nesse momento, quando você viu, nossa, o lance agora é morar aqui, empreender aqui? Olha, na verdade, a ideia de imigrar, né, foi justamente no momento em que o Brasil tinha uma visão, no exterior tinha uma visão do Brasil muito positiva. Eu saí em 2012, né? Então tinha recém saído aquela capa do The Economist com o Cristo decolando, aprovação para as Olimpíadas, Copa do Mundo. Então eu saí num momento em que a ideia era vir para os Estados Unidos, aperfeiçoar o inglês. A gente sabe que quem fala inglês tem chances maiores de ter um salário acima da média. E, querendo ou não, eu estava indo bem na minha carreira, né? Eu sou publicitário, a Vanessa é administradora. Então, nós estávamos indo bem nas nossas carreiras, mesmo jovens. E a gente veio com uma cabeça tranquila, porque a ideia era aproveitar esse intercâmbio e depois retornar para o Brasil. Não foi algo que a gente planejou, olha, vamos imigrar e de repente ficar lá por um período mais longo. Mas o que eu posso te dizer da minha experiência, né? Assim que eu cheguei aqui, primeiro, existe um processo de ansiedade mesmo, de como vai ser a didática, como vai ser o convívio. Querendo ou não, você está confortável no teu país, você tem os teus amigos, a tua família, e imigrar para um outro país te traz uma série de incertezas, inseguranças, são coisas que afetam. Querendo ou não, você tem que ir com um psicológico bem preparado, porque você não conhece ninguém. Eu, pelo menos, quando a gente imigrou, nós não tínhamos nenhum conhecido aqui. A gente simplesmente escolheu Nova York, porque Nova York era a cidade que mais se parecia com São Paulo, né? Eu sou pernambucano, mas cresci em São Paulo. Então, a nossa dinâmica de vida era muito parecida com a dinâmica de Nova York.
E aí, optar por Nova York foi uma escolha um pouco óbvia para a gente, porque era muito parecido com a dinâmica de São Paulo. Então, realmente, quando você chega aqui, você tem que estar com o seu psicológico realmente preparado, porque é uma cidade que deslumbra você de uma certa maneira, você encontra coisas que você nunca viu na vida, encontra pessoas, faz conexões, existem pessoas do mundo todo vivendo aqui, então é realmente algo muito diferente do que a gente encontra no Brasil. Mas aí vocês iam passar só um ano, né? Então até aí estava tudo sob controle, né? Essa migração, esse movimento, ele tinha uma data de início e uma data de fim. E aí o que eu fiquei curiosa, que eu queria saber é quando vocês viram, você vai me contar daqui a pouco, a oportunidade de empreender, né? O que acontece dentro da pessoa quando ela se vê à frente do desconhecido, do inimaginável, né? Que vocês aproveitaram uma oportunidade, vocês não tinham a intenção de empreender, muito menos com coxinha, não era a área de vocês, a gastronomia, vamos dizer assim, né? E de repente vocês se viram nessa situação, que eu imagino que muitas pessoas que nos assistem podem ter já se deparado com oportunidades como essa, mas não tiveram o mesmo. É isso que eu quero saber de você. O que tem, o que acontece que vocês, que viabilizou essa realização? Olha, eu acho que em qualquer momento da vida, seja uma mudança de carreira ou até mesmo aproveitar a oportunidade para empreender, quando você enxerga que existe uma oportunidade de negócio, eu acho que o fator crucial, e é o que eu sempre falo para os meus amigos, para minha família, pessoas com quem eu convivo, eu acho que o fator crucial é você estar aberto, né? Primeiro, estar aberto às oportunidades, porque tem muita gente que vem, por exemplo, para os Estados Unidos, começar uma vida do zero, mas ela quer chegar aqui com um ano e ter o mesmo padrão, as mesmas conexões que você tem morando no Brasil. Uhum. Então, eu acho que o fator é você estar atento ao que está acontecendo à sua volta. Então, observar quais são as oportunidades e realmente estar aberto para aproveitar aquele momento. Foi o que a gente fez. Nós enxergamos uma oportunidade, nós resolvemos primeiro estudar sobre aquilo, nos aperfeiçoarmos e aí assim a gente foi desenvolvendo o nosso negócio. Mas eu acho que passa pelo momento em que você tem que estar receptivo à ideia, você tem que querer fazer aquela mudança ou investir naquele negócio. Passa por estar aberto e querer fazer. Como foi possível se estabelecer aí? Olha, eu não vou te falar que fluência no idioma era algo que eu tinha na época, que realmente nós não tínhamos essa fluência. Mesmo depois de um ano aqui, a gente não conseguiu. Mas volto naquele comentário que eu fiz sobre estar aberto às oportunidades. Sim. Eu acho que você não pode esperar que as coisas caiam no teu colo. O idioma realmente é um fator determinante aqui, ajuda muito no processo. Para empreender, né? Para ler os contratos, os Exatamente. documentos. Mas não é algo que pode te impedir de avançar no que você quer. Então, a gente tinha claro que a gente queria, o idioma a gente foi aperfeiçoando de acordo com o tempo, mas não foi isso que nos impediu de avançar. Então, depois desse processo, a gente foi entender qual era o tipo de visto mais adequado. E como eu já tinha uma carreira, mesmo que muito recente, eu consegui criar um bom relacionamento no Brasil, tive bons feitos, me aperfeiçoei bastante, estudei bastante enquanto eu estava no Brasil, palestrei, tive uma empresa que foi comprada em 2012, pouco antes de eu entrar aqui nos Estados Unidos, uma empresa que eu criei com um projeto na faculdade, que 4 anos depois virou empresa. Quer dizer que eu fui estruturando essa empresa. Então, isso me possibilitou um tipo de visto, né? Existe um tipo de visto aqui que é voltado para quem quer fazer negócios. Existem vários tipos, né? A gente conhece muito o visto de imigração para turista ou visto para negócios, mas tem visto para CEO, tem visto para quem tem habilidades extraordinárias, quem trabalha com cultura. Existem jornalistas, existem vários tipos de visto. Muita gente peca porque não tem essa informação ou porque não busca da maneira adequada. Então, a gente foi buscar essas informações. Uma advogada, que é a nossa advogada hoje, que vive na Califórnia, ela nos orientou, explicou que nós tínhamos alguns vistos que podiam se aplicar ao nosso perfil. A gente escolheu o visto e realmente foi trabalhar para obter aquela aprovação e aí poder desenvolver o nosso negócio aqui.
Ah, entendi, muito bem. Fiquei curiosa de novo. Que empresa é essa que você tinha aqui antes? O que você fazia? Como é que foi essa venda? Foi a primeira empresa que você criou? Então, ou seja, Petisco Brazuca é sua segunda empresa? Na verdade, o Petisco é a nossa terceira empresa. Eu comecei um projeto na faculdade voltado para a área de comunicação, para estudantes da área de comunicação. Isso virou uma plataforma. Então, hoje a gente fala muito de influenciadores, né, de construção de conteúdo, conteúdo digital, mas eu trabalhava com isso desde 2008. Né? Então, passei por algumas empresas no Brasil. E aí, durante a faculdade, um professor me pediu para criar um projeto, né, um site, uma plataforma digital. Nós desenvolvemos essa plataforma, eu e o meu grupo. Eu aprendi, inclusive, a programar por conta desse trabalho, e isso foi muito importante. O meu projeto ele começou a ganhar uma certa relevância. Nós chegamos lá em 2009, 2010, com quase 500 mil de acessos mensais. Que legal. Né? A gente Como recebia chamava essa empresa? no nosso portal, chama Vitamina Publicitária. E aí esse portal ele começou a ganhar uma certa relevância, nós criamos uma área de membros, começou a gerar dinheiro para a plataforma, e essa plataforma ela foi comprada em 2012, quando eu vim aqui para os Estados Unidos. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a ideia era realmente aperfeiçoar e voltar para o Brasil. Nós encontramos nesse meio do caminho a oportunidade de empreender com alimentação. De novo, venho da área de comunicação, Sim. Agora estou na área de alimentação, porque eu acho que você tem que aproveitar aquilo que o universo, de certa forma, disponibiliza para você. Sim, e já vi que essa sua experiência da faculdade te ajudou a criar esse ambiente online de vendas para Petisco Brazuca, que foi como vocês se lançaram aí no mercado, né? Tô certa? Com certeza, 100%. Toda a experiência, eu acho que tudo que você vai fazendo na vida, em algum momento vai convergir para te ajudar em algum aspecto. E eu acho que ter trabalhado com comunicação, produção de conteúdo, área digital, e-commerce, ajudou no desenvolvimento do nosso negócio. Apesar de trabalhar com coxinha, nós pensamos no modelo de negócio para montar a empresa, nós colocamos tudo no papel, planejamos como a gente iria fazer, o tipo de embalagem, tudo muito bem organizado para que a gente pudesse realmente, de fato, criar uma empresa com diferencial. Porque a gente não estava, Milena, a gente não estava reinventando, criando nada de novo. A gente não reinventou a roda. A gente simplesmente envelopou algo, deu um pouco mais de importância realmente a algo que faz parte, né, patrimônio cultural, a culinária brasileira, que é a coxinha. A gente resolveu realmente trabalhar a embalagem, fazer um produto legal, disponibilizar de uma maneira diferente, porque quando nós lançamos o serviço, nós lançamos um serviço de delivery através de um aplicativo. Hoje, está muito comum a gente falar sobre aplicativos de delivery, como o Uber Eats, o próprio iFood. Sim, as pessoas terem um smartphone para baixar o aplicativo também é muito comum, né? Mas 10 anos atrás, né, era muito mais difícil. O acesso, entender sobre tecnologia, desenvolver, imagino. Vou querer saber tudo isso dessa jornada empreendedora em detalhes, mas já no próximo bloco. Tá bom? Você me aguarda? Tá bom, perfeito. Tô aqui. E aí, tá curtindo esse papo, né? Já começou pra lá de inspirador, não é mesmo? Daqui a pouquinho tem mais Ricardo Rosa aqui com a gente, hein? Não saia daí, o Você Quer Empreender volta já. Estamos de volta ao Você Quer Empreender de hoje, falando sobre o sonho americano. Brasileiros que decidem migrar para os Estados Unidos e empreender lá. O meu convidado é Ricardo Rosa e ele, junto da esposa Vanessa, foram para os Estados Unidos estudar. A ideia era passar um ano, gostaram tanto de lá, resolveram empreender. E aí, olha, gente, já faz pelo menos 4 anos que a empresa deles, Petisco Brazuca, acumula prêmios, viu? Pelo menos de melhor coxinha, há 4 seguidos já. Ricardo, conta pra gente, qual o segredo desse sucesso? É a receita? Olha, na verdade eu acho que é o carinho que a gente tem e o que a gente aplica no dia a dia, né? Porque a receita realmente levou um bom tempo para a gente poder desenvolver.
Nós levamos praticamente 4 anos para poder chegar na receita que a gente tem hoje, mas o carinho que a gente coloca, o empenho, eu acho que são os ingredientes cruciais para fazer com que ela seja tão especial. Me fala uma coisa, como é que foi explicar para os americanos, né, o que era a coxinha? Ou, no início, os principais clientes de vocês eram brasileiros, de repente não tinha muito o que explicar. Como é que foi achar o público consumidor? Olha, nós criamos uma estratégia que funcionou da seguinte maneira. Nos 4 primeiros anos, a gente tinha em mente que a gente iria trabalhar especificamente para a comunidade brasileira. Fazer com que a nossa marca fosse a marca referência quando alguém lembrasse de coxinha. Então, lembrou de coxinha, ia lembrar de petisco brazuca. Então, a gente trabalhou firmemente para fazer com que isso acontecesse na mente das pessoas durante esses 4 anos. Quando nós entendemos que na comunidade brasileira, aqui de Nova York e de New Jersey, nós já estávamos bem consolidados, foi a hora que a gente entendeu que nós iríamos realmente mudar a nossa estratégia e começar a partir para o público americano. Porque uma coisa que eu acho que é crucial é realmente não reinventar a roda. Se eu tivesse ido para o mercado americano logo de cara, né, sabendo que a gente não tinha todo aquele investimento para fazer, isso iria custar muito tempo e muito dinheiro. Então a gente sabia que o brasileiro já conhecia a coxinha, não precisava explicar muito para ele o que se tratava, então seria um pouco mais simples para a gente conseguir divulgar a nossa empresa. A partir do momento que a gente se consolidou, né, como nós nos consolidamos como uma referência, né, nesse assunto entre os brasileiros, foi a hora de partir para o mercado americano. E uma coisa que o mercado americano ela tem, que é diferente do mercado brasileiro, é que ela precisa de alguém, um carimbo, uma aprovação de alguém, uma chancela, uma autoridade que diga para as pessoas que aquele produto realmente tem algo especial. E na época, nós acreditávamos no seguinte: existe uma comunidade brasileira muito forte aqui em Nova York que fica no bairro do Queens. O óbvio para a gente, se a gente resolvesse abrir uma loja, seria abrir nesse local onde a gente tem uma incidência maior de brasileiros. Só que a gente queria entender realmente se o nosso produto tinha um apelo entre os americanos. Então, o que a gente decidiu fazer? Nós fomos para o caminho oposto. Nós abrimos uma loja num bairro onde não tem pouquíssima incidência de brasileiros, que é o bairro do Brooklyn, né? Então nós abrimos uma loja lá para poder entender como é que o americano ele se comportava vendo um anúncio de coxinha, se ele ia parar na loja, por que ele ia parar, como ele iria se comportar, que tipo de pergunta ele iria fazer, para a gente poder aprender a como vender para esse público. Em seguida, a gente precisava dessa chancela, que é um carimbo de aprovação, seja de uma autoridade no assunto ou de alguma celebridade, um chefe. Isso é algo muito latente aqui nos Estados Unidos. E a maneira que a gente encontrou de fazer isso foram as feiras de rua, as entidades que aprovam, né, as feiras de rua aqui em Nova York. E diferente das feiras de rua que a gente tem no Brasil, aqui existe uma preocupação muito grande com o branding, né, a marca, o trabalho de posicionamento, a embalagem, a estratégia, o que você enxerga a longo prazo como empresa. E aí nós conseguimos a aprovação, depois de 4 anos tentando entrar nessa organização, nós conseguimos em 2019 a aprovação para entrar na Smorgasburg. Smorgasburg é a maior feira gastronômica a céu aberto dos Estados Unidos. Uau. Em um dia chegam a passar de 30 a 50 mil pessoas em um único dia nesse espaço. Então eles acabaram de chegar no Brasil, inclusive, chegaram no meio da pandemia, mas tem em Tóquio, tem em Toronto, tem aqui nos Estados Unidos, em Nova York, LA, DC, Miami, enfim, uma organização muito forte desse segmento de alimentação. E realmente a gente acertou nesse ponto, porque foi um divisor de águas quando a gente conseguiu a aprovação na Smorgasburg, porque é uma entidade que chancela, né, faz essa curadoria, eles dizem o que vai virar tendência para os próximos anos na área de alimentação, e a gente recebeu esse carimbo, né? Nós somos os únicos brasileiros em 13 anos de edição a receber a aprovação para fazer parte da Smorgasburg. Nossa, então, que legal! Parabéns! Parabéns! Que sacada! E aí me vem uma dúvida, porque o nome
É em português, né? Petisco Brazuca. Então, eu acredito que o sonho original seria realmente atender a comunidade brasileira e pronto. E vocês tinham um certo conforto ou uma folga financeira, porque você tinha vendido a sua empresa, não estava precisando empreender para sobreviver, como a maioria das pessoas acaba se iniciando, né? Se lançando na jornada. E você tinha conhecimento, ferramentas, conseguiu estruturar o negócio e ter essa paciência de desenvolver a receita há 4 anos, de observar o mercado, né? Aí depois viu que estava dando certo, você se candidatou, né? Quer dizer, foi tentar entrar para essa feira que ela é muito respeitada, a receita já estava perfeita, tudo no tempo certo então, né? 4 anos aperfeiçoando e aí se lançou pro mercado americano. Como que foi a participação nessa primeira edição? Você vendeu bastante? Foi mais do que você esperava? Olha, com certeza foi muito mais do que eu esperava, assim, tanto em termos de repercussão, porque eles fazem um trabalho de divulgação mesmo, eles trabalham com a crítica gastronômica da cidade, então eles trazem os críticos, eles montam um evento para apresentar quem é que vai entrar naquele ano, né, na feira. Então, só para você ter uma ideia, todos os anos eles recebem mais de 1.000 aplicações. Uau. Eles fazem um food taste, né, que é uma apresentação, eles chamam você para fazer uma apresentação, eles chamam apenas 10%, e naquele ano foram dos 1.000, 3 apenas passaram, e nós somos um dos 3 a passar nessa seleção. Então é algo que realmente Uau. enche a gente de orgulho. Mas eu queria voltar num ponto que eu acho que nesse processo a gente começou super pequeno, apesar de ter vendido a empresa e ter vindo para cá com uma certa quantia. A Vanessa também pegou a rescisão do banco, né, onde ela trabalhava, investiu nesse curso. A nossa ideia não era ficar aqui. E apesar de o cenário ser completamente diferente, né, na época a gente pegou ali o dólar a 1,53, diferente dos 5 que a gente vê hoje. No ano que a gente montou a empresa, o dólar estava dando uma virada, ele estava ficando o dobro do valor do real. E mesmo assim, aquilo ali já começou a preocupar a gente. Então, a ideia é que a gente, de certa forma, não dependesse do dinheiro que a gente trouxe do Brasil e a gente pudesse criar. A vontade de empreender foi no sentido de criar alternativas para que a gente pudesse ter uma renda em dólar e não depender, exatamente, e não depender do dinheiro que a gente trouxe do Brasil. E aí a gente realmente começou assim, uma cozinha no nosso apartamento. Não sei se você conhece Nova York, mas as pessoas... Nova York é tudo minúsculo, né? Uma coisa em cima da outra. Os apartamentos são uma caixinha de fósforo, assim. Então, esse apartamento, para você ter uma ideia, era praticamente... Dava para você sentar na sala e lavar a louça da cozinha sentado no sofá. A ideia ela surgiu, na verdade, quando uma amiga nossa que ia organizar uma festa pediu, né, nos deu a missão de trazer coxinha para o evento. E aí, como você conhece aqui, a gente tem uma rua no centro, né, de Manhattan chamada Little Brasil, onde você tem uma concentração ali dos principais restaurantes. Hoje tem bem menos por conta da pandemia, mas na época tinham bastantes restaurantes brasileiros, né, naquela região. E a gente pensou, olha, a gente mora em Manhattan, próximo da Little Brasil, nada mais óbvio do que a gente ligar nesses restaurantes e encomendar a coxinha. Só que o que aconteceu? Para nossa surpresa, nenhum deles fazia. E também ninguém entregava. Então fomos para o Facebook, né? Buscar alguém que fizesse ali, né? A gente foi numa rede social buscar alguém que realmente fizesse e que pudesse entregar. E tudo que a gente encontrou foi muito, assim, bem informal, muito de acordo com o que a pessoa podia fazer. Não tinha nada profissional sendo feito, ninguém entregava. Então a gente ficou com aquilo ali na nossa cabeça, né? Nossa, não tem ninguém que faz, não tem ninguém aqui que entrega, que estranho. E aí nós assumimos a responsabilidade, né? Missão dada, missão cumprida, a gente tinha que levar os nossos salgados. E aí nós arriscamos por conta própria. A Vanessa sempre adorou cozinhar, é uma coisa que ela gosta muito, é uma habilidade enorme. Eu fui aprendendo aos poucos, né, a lidar com isso e a aprender. E nessa época a gente resolveu assistir alguns vídeos na internet, pegamos uma receita e fizemos ali umas pseudo-coxinhas, né? Algo parecido com coxinha. A gente não sabia moldar, amassamos ali, a gente fez umas bolinhas com recheio de frango, levamos para essa festa onde tinham brasileiros e americanos e eles adoraram, assim, a gente ficou surpreso com a repercussão que isso teve. As pessoas vinham no final da festa conversar com a gente, mandar mensagem, pediram para a gente fazer mais, pediram encomenda, e essa nossa amiga, vendo esse movimento, né, que havia pedido para a gente levar os salgadinhos, ela sugeriu
porque ela sabia que a gente já queria empreender, mas a gente não sabia exatamente com o que ainda aqui. E aí ela sugeriu, ela falou, olha, da mesma maneira que a gente tem esses brasileiros e os americanos aqui, né, pedindo para vocês fazerem, trazerem para encomendar, eu acho que existem outros brasileiros que também estão buscando por isso, mas que não encontraram, assim como vocês não encontraram. E a gente voltou com isso martelando na cabeça. E aí nós decidimos sim fazer uma lição de casa, né, pesquisar realmente mais, de forma mais profunda, se tinha alguém fazendo de forma profissional, alguém que a gente pudesse espelhar, alguma referência. E para nossa surpresa, realmente não tinha ninguém fazendo isso de maneira profissional. A gente não criou a coxinha, não somos os primeiros a trazer coxinha para os Estados Unidos, mas talvez nós fomos os primeiros a profissionalizar isso aqui, entregar isso de maneira profissional, com uma embalagem legal, com uma comunicação bacana. E aí, então como essa é que foi uma preocupação e algo que a gente fez. Como é que foi esse processo? Vocês faziam na cozinha de casa, com panela, enfim, os utensílios domésticos mesmo. Por quanto tempo vocês ficaram fazendo essa produção caseira e qual que era o volume de produção no início? Olha, no início, na verdade, a gente investiu $200 para montar a empresa. A gente, entre aspas, não montar, né? Foram $180 de um freezer que a gente comprou, mais $20 de uma fritadeira, que era o que a energia do apartamento aguentava. Uma fritadeira bem pequenininha, caseira, que fritava 20 coxinhas por vez. E aí, nós começamos a divulgar para os nossos amigos, né? E aí surgiu ali 3 encomendas no primeiro mês, 4 no segundo mês. E eu falei para a Vanessa, olha, eu acho que está muito devagar esse movimento aqui. Eu sei que a gente não quer divulgar muito e tudo mais, mas eu acho que se a gente quer apostar nessa ideia, vale a pena a gente fazer uma estratégia, divulgar para alguns influenciadores, mandar para alguns youtubers. Eu acho que a gente poderia fazer isso. E aí eu fiz um materialzinho, tirei algumas fotos e mandei para alguns influenciadores, alguns youtubers, os bloggers na época, né, os blogs que dominavam a comunicação na época. E um blog muito famoso entre a comunidade brasileira aqui em Nova York publicou uma matéria inteira sobre a gente, falando sobre o lançamento do serviço, e colocou o meu número de telefone lá no final da matéria. E para nossa surpresa, nós fomos de 3, 4 no primeiro mês, no segundo mês, para 40 no terceiro. E aí sim é que a gente teve uma noção da demanda que tinha fora do mercado. Que era só uma questão de realmente a gente comunicar que o serviço existia. Só que a gente teve um problema, né? Porque a gente estava ali sem saber moldar as coxinhas ainda, né? Buscando uma maneira de padronizar. E nós tínhamos uma cozinha com 3 metros quadrados que não dava para produzir 5.000 coxinhas, 6.000 coxinhas, que foi o volume que começou a entrar de pedidos, né? E aí a gente comprou, na verdade, na internet, tinha um negócio chamado Fábrica de Coxinha, que era um molde de plástico bem pequenininho, dava para fazer acho que 4 em cada forminha, nós tínhamos 2, dava para fazer 8. Então a gente fazia 8 coxinhas de cada vez, nessa fabriquinha de coxinha, e foi assim que a gente foi evoluindo. Trouxemos um molde um pouco maior e 4 anos depois a gente importou os equipamentos para produção em escala. Como que é empreender no segmento de alimentação nos Estados Unidos? Que tipo de licença vocês tiveram que ter ou fazer? Ou naquela época era algo muito artesanal, isso ficava bem claro nos rótulos, na sua comunicação? Como que foi essa transição do que era caseiro para o que era profissional mesmo, além da estrutura em si, né? Olha, o processo, na verdade, ele é muito simplificado aqui nos Estados Unidos, né? E hoje você tem uma tendência que chegou muito forte no Brasil, que são as dark kitchens, né? Ghost kitchens, cozinhas dedicadas para delivery. Você não tem o atendimento direto na cozinha, mas isso já existe há muitos anos, já existia antes dos aplicativos de delivery aqui nos Estados Unidos. E em Nova York não era diferente. Então nós criamos na época um modelo híbrido. Nós fazíamos o que dava para fazer em casa e nós alugávamos essas cozinhas enquanto a gente tinha um volume maior. E aí, essas cozinhas, elas te dão todo o suporte para você poder tirar a licença, abrir uma empresa. Para quem não sabe, abrir uma empresa nos Estados Unidos não é um bicho de 7 cabeças. Inclusive, para quem está no Brasil, você consegue fazer isso. Basta que você alugue um endereço comercial eletrônico pela internet, um documento de identidade, e você consegue abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos. É tão burocrático quanto isso. Então, é muito simplificado. Não exige, por exemplo, nacionalidade, não tem essa diferença, essa distinção.
qualquer pessoa do mundo pode fazer, não tem correlação com o teu status imigratório. Então, é algo normal, muito simples. E foi o que a gente fez. Nós abrimos uma empresa, buscamos uma maneira de legalizar e conseguir. Aqui você não tem essa incidência tão forte do governo em cima da empresa. Você tem os seguros que são obrigatórios. Então, ao invés do governo fazer o papel de coletar os impostos para garantir a segurança, a previdência de uma empresa ou dos colaboradores daquela empresa, quem garante isso são seguradoras. Então, você adquire uma apólice de seguro que vai cobrir esse tipo de demanda dentro da sua empresa. Então, foi assim, em teoria e na prática, foi muito simples abrir uma empresa, né? A gente conseguiu formalizar o nosso negócio de forma muito rápida. Em 3 dias você já tem a documentação. As licenças tomam um pouco mais de tempo, porque você tem que fazer um curso especializado na vigilância sanitária aqui de Nova York, onde você passa a entender as técnicas, as exigências alimentares, né? Toda a parte de contaminação, como evitar a contaminação, como evitar as pragas, o controle do alimento. Então, existe o empreendedor tem que fazer esse curso, né? Independentemente da posição dentro do negócio. No caso, no segmento alimentar, se você vai estar na produção ou não, na administração, o dono do negócio tem que tomar conhecimento disso. Sim, você precisa ter esse documento primeiro, e aí em toda empresa, né, todo empreendimento na área de alimentação, precisa de alguém na cozinha certificado com esse curso. Tá. Você ganha uma carteirinha onde o colaborador, né, tem que deixar isso dentro do estabelecimento, porque caso venha uma inspeção da vigilância, e eles vêm com certa frequência fazer isso, você precisa ter alguém certificado que entenda de todos os processos. Então, entendi. E pode ser na própria casa também. Tem a cozinha profissional, né, a Ghost Kitchen, mas também podia ser na sua casa também, então nesse caso. Bastava ter o conhecimento das medidas sanitárias, certo? Na verdade, existem 2 tipos. Você pode certificar a sua cozinha residencial para ela se tornar uma cozinha comercial. Então, existe uma modalidade aqui que chama cottage. Você certifica a sua cozinha para que ela possa produzir determinados alimentos, né, que não exigem um nível de como que eu faço, manuseio, que não precisam de preservativos, algo nesse sentido. Nesse sentido. Então, você tem como certificar a sua cozinha residencial, mas você tem a opção também de trabalhar em cozinhas que são essas dark kitchens, porque o custo ele é muito baixo. Se você for comparar, por exemplo, com o que você tem no Brasil, os preços são muito baixos, né? Então, você consegue alugar aqui um equipamento com tudo, quer dizer, uma cozinha com todos os equipamentos que você precisa a $20 a hora. Então, de certa forma, é muito acessível. Você consegue, do dia para a noite, entre aspas, ter todos os equipamentos ou profissionalizar o teu negócio. Entendi. Vou me corrigir. Dark Kitchen, não Ghost Kitchen. Tem a Ghost Kitchen e tem a Dark Kitchen também. Ah, certo. Bom, olha, incrível a sua história, quer dizer, começou com $200, fazendo a conversão para o dinheiro na época então, coisa de R$300. Um freezer, uma fritadeira elétrica, muita boa vontade, uma receita de internet constantemente aperfeiçoada, bastante consultoria jurídica, planejamento, né, a vontade de fazer dar certo, porque tinha um outro sonho maior aí que era se manter, né, nos Estados Unidos. Uma curiosidade, quanto vocês vendiam a coxinha naquela época e a quanto vende hoje? Só para a gente entender um pouco como que é a realidade econômica americana nesse espaço de 10 anos. Olha, quando nós começamos a vender as coxinhas, nós precificávamos o cento a $50. Hoje, o nosso cento ele custa 94. Nós fomos aumentando o preço, né, porque a gente entendeu que não se tratava apenas do cento, e sim de uma série de serviços que a gente agrega para o nosso cliente. Ele tem a comodidade de fazer o pedido através do nosso site, ele pode agendar o dia e horário que ele quer receber, a embalagem que a gente entrega, vai um entregador próprio, né,
Nós temos o nosso time de delivery que faz a entrega, então nós temos o nosso delivery próprio e temos os deliveries por aplicativo. O cliente ele consegue fazer o pedido por outros meios, pelas redes sociais, chat online, pelo nosso telefone. Então a gente agrega uma série de valor ao nosso serviço, né? E isso se reflete na qualidade que a gente entrega. Sim, então, e mudou hoje, também toda a estrutura, né? Vocês têm a própria cozinha, sim, certo? Sim. A coisa de 6 anos. Em 2017, nós migramos para um prédio próprio, né? Nós reformamos o prédio, montamos uma loja. Essa loja, inclusive, a gente fechou para converter tudo em cozinha recentemente, porque a demanda aumentou, né? Que legal! Então, nós temos um prédio só para produção. Estamos abrindo agora 2 novas lojas, a gente tem outras lojas em funcionamento. Temos as lojas que são lojas temporárias, que funcionam por temporada, né? Então, no verão a gente tem os pop-up shops, que funcionam durante um período em uma determinada localidade. Desse modelo, nós temos 5 unidades que funcionam durante itinerantes na cidade, né? E aí em pontos que a gente elenca como estratégico. A estrutura física seria só em Nova York, é isso? Para onde mais vocês vendem aí nos Estados Unidos? Hoje nós atendemos 2 estados. Nós temos o estado de Nova York e o estado de New Jersey. Nós já chegamos a trabalhar com todos os Estados Unidos. Então a gente fazia o envio por correio, mas isso é algo que a gente vai voltar a fazer. Mas a gente está trabalhando de uma maneira mais estratégica, a gente vai lançar uma linha de congelados, então a gente vai fazer uma distribuição a princípio para 14 estados, é algo que a gente já está finalizando, né, o processo. Então a gente vai fazer o lançamento dessa linha de produtos congelados agora no final do ano e, consequentemente, a gente vai voltar a atender esses clientes fora do estado de New Jersey e o estado de Nova York. Entendi. Vocês já vendem fritas as coxinhas? Ou congelada para fritar em casa ou os 2 jeitos? Olha, se você pede pelo nosso site, você pode selecionar, você pode escolher se você quer ela frita, pedindo como se fosse uma pizza. Quero receber em casa, eu vou receber os amigos. Você pode pedir através do nosso site, chega tudo quentinho, prontinho, fresco. Sim, ou então você pode pedir congelado. Quero guardar porque eu vou viajar, vou fazer alguma coisa fora da cidade e quero manter aquilo ali no congelador. E tem a opção também do frito e congelado. Para quem não quer fazer fritura em casa, quer usar air fryer, enfim, depois só esquenta. Quer colocar no forno, é só esquentar. Exatamente. Ricardo, fiquei curiosa a respeito da logística e da distribuição. Por que vocês pararam de fornecer para os Estados Unidos como um todo? Porque como o produto ele é perecível e ele vem nesse formato, vamos dizer assim, congelado, não dava para garantir que a entrega chegaria ainda congelada? Qual foi a principal dificuldade, o que te motivou em termos de controle de qualidade a acabar com essa história de distribuição, focar só no mercado local? Na verdade, tiveram 2 motivos. Um, porque nós entramos nas feiras de rua e isso consumiu um tempo que realmente a gente não tinha planejado, né? É um volume muito grande, a gente chega a atender, às vezes, numa única feira de 500 a 600, 700 clientes. Então, é um volume grande em poucas horas e isso demanda uma logística. A gente tem várias estruturas, a gente chega a fazer, às vezes, 2 ou 3 feiras no mesmo dia em locais diferentes, às vezes até em estados diferentes, e isso tomou um certo tempo. E fora o custo logístico, né? Então a gente tinha um determinado preço que a gente conseguia enviar um produto, querendo ou não, a coxinha congelada ela tem um peso, e isso tem um acréscimo no custo final do produto, e aí nós, no final das contas, enxergamos que não valeria a pena pelo esforço que a gente tinha que fazer para continuar disponibilizando esse serviço. Momento, né? Hoje, não era, exatamente, não era o momento. Hoje a gente está se preparando em termos de estrutura, de produção, a gente está importando novos maquinários para triplicar a nossa produção e aí sim gerar uma escala um pouco maior para poder chegar no resultado que a gente quer e ir para outros lugares que é onde a gente deseja chegar. Brasil, Brasil! Quero saber, mas já. Qual que é a sua produção atual? Por mês ou por dia? Como é que você mede? Hoje nós fazemos cerca de 300 mil salgados por mês. Mas a gente pretende chegar a 1 milhão e meio de unidades produzidas por mês.
Mais do que triplicar. 1 milhão já seria mais do que triplicar, 1,5 milhão, quintuplicar. Quintuplicar, Ricardo, o Petisco Brazuca é uma potência. Peraí que eu tenho que fazer mais um intervalo e a gente volta já, tá bom? Perfeito. Ai, que conversa maravilhosa, né? Aposto que além de inspiradora, que estava até o momento, está sendo bastante encorajadora para você aí também, não é verdade? Ficou com vontade de abrir o seu próprio negócio nos Estados Unidos? Ah, tô farejando que sim, hein? Fique aí que daqui a pouquinho tem mais Você Quer Empreender. Eu volto já. Estamos de volta e Você Quer Empreender de hoje falando do sonho americano quando brasileiros decidem empreender nos Estados Unidos. O meu convidado é Ricardo Rosa e ele fez isso em 2013 e o faturamento da empresa dele hoje, a Petisco Brazuca, só cresce, pelo menos 30% ao ano. Ele já tem planos de quintuplicar a produção. Ricardo, conta pra gente, a sua empresa hoje soma quantos funcionários? Lá no início, 10 anos atrás, eram apenas você e sua esposa Vanessa. Hoje a gente está falando de quantos empregos gerados diretamente? Olha, dependendo da época do ano, a gente chega a ter na equipe de 30 a 40 colaboradores. Nós temos uma equipe fixa, né, de 10 pessoas na nossa produção e as equipes que trabalham nessas feiras ou lojas são equipes temporárias, né? Então, elas trabalham durante um período. Então, a nossa equipe fixa, nós temos 10 pessoas e ela chega durante o ano, dependendo do período, no alto verão, a gente chega a ter de 30 a 40 pessoas. Como que é, conta pra gente, a diferença, essencialmente falando, você que já teve negócio no Brasil, né, dessa relação trabalhista aí nos Estados Unidos. Você também teve que aprender muito sobre isso. É um fator de mais atenção na hora de criar um negócio? Você já falou pra gente que abrir é muito simples, né? E como é que é tocar o dia a dia quando se fornece um produto que depende de mão de obra? Olha, como nós automatizamos todo o processo, né, para ganhar um pouco mais de escala, é difícil você encontrar o perfil, na verdade, ele é muito diferente entre o brasileiro e o americano, né? Nós temos um perfil que é totalmente voltado para o desempenho e um perfil que é um pouco mais voltado para a atenção aos detalhes, da comunicação. O brasileiro ele é muito comunicativo, então para o nosso atendimento, por exemplo, a gente foca 100% na contratação de brasileiros, porque a gente entende que o brasileiro ele tem um cuidado, um carinho maior no trato com o cliente. A gente entende que o brasileiro, entre o brasileiro e o americano, a gente prefere a contratação do brasileiro nesse sentido, porque ele tem um cuidado, um carinho. Às vezes o nosso cliente, que é um cliente americano, ele nem espera que ele vai ter o tratamento que ele tem quando a gente aborda ele ou tem ali algum tipo de contato. Agora, com relação à parte trabalhista, ela é muito mais simplificada. Como eu te falei, você tem, ao invés da intervenção do governo, você tem as seguradoras que cobrem esse tipo de processo. Uhum. Então, por exemplo, se alguém vai tirar uma licença maternidade, não é o governo que garante aquele benefício. Quem garante é uma seguradora que vai cobrir aquele colaborador durante o período em que ele vai estar de licença. Na contratação, você também tem uma simplificação do processo. Aqui nós não temos o CLT, mas existe algo parecido, que é o que eles chamam de W2, né? É um tipo de contratação para quem tem autorização de trabalho. Mas você tem outras categorias, você tem a categoria que seria o prestador de serviço, que é um 1099. Então, existem algumas maneiras de você fazer essa contratação. A maneira que você faz a contratação, ela é diferente, porque determinadas perguntas você não pode fazer, porque você pode caracterizar, por exemplo, onde a pessoa mora, ou se ela tem filhos ou não. Então, tem algumas coisas que podem caracterizar assédio, né? Então, você não pode, de certa maneira, discriminar uma pessoa pelo bairro onde ela mora, o tempo que ela leva para chegar, porque isso, para a gente, no final das contas, vivendo aqui, a gente entende que o importante, ela está lá no horário que a gente estabeleceu. Existe também uma flexibilidade na maneira como a gente trata as pessoas aqui.
porque você tem, de certa maneira, uma relação diferente. No Brasil, existe uma dependência, porque a conta entre empregos gerados e a população desempregada, ela é muito desigual, existe uma diferença muito grande. Aqui é o contrário, a taxa de desemprego ela é muito baixa, né? Tá beirando, se eu não me engano, os 3 ou 4%. Uma situação de pleno emprego, né? Quer dizer, só está fora do mercado de trabalho quem está por opção ou momentaneamente em transição. Existe vaga para todo mundo. Exatamente. Então, você exige das empresas que você tenha um trato com o colaborador diferente, porque ele pode simplesmente, do dia para a noite, ele não tem esse vínculo, assim como a empresa não tem esse vínculo também, trabalhista, entre aspas, de manter ele por muito tempo. Se ele não rende aquilo que você espera, você encerra a relação e você não tem os encargos que no Brasil você teria, de multa rescisória e tudo mais. Já o e ele também pode sair por uma oferta ligeiramente maior, uma condição de trabalho mais adequada para a vida dele. Exatamente. Se você não oferece condições de trabalho, ferramentas adequadas, um bom salário, esse é o lado positivo de você não ter tantos benefícios trabalhistas, entre aspas, porque você consegue converter isso em salário para o colaborador, né? Então, ele decide o que ele quer fazer. E aí você tem um valor de salário muito maior, acima do teto, né? O que a gente tem no Brasil, muito maior do que a gente tem no Brasil, para funções, inclusive funções mais básicas, entre aspas. Então, você tem realmente como garantir uma qualidade, né? Sendo você empreendedor, uma qualidade de vida para o teu colaborador muito maior, porque você oferece salários mais dignos, benefícios, e isso porque você é obrigado de certa forma, pelo mercado, né, que dita isso, porque o teu concorrente ele também vai oferecer, ele tem que oferecer qualidades no sentido de para manter aquele colaborador dentro da empresa. Sim, entendi. Bom, há pouco antes da gente chamar o intervalo, você contou do plano, né, do planejamento da empresa de triplicar pelo menos ou quintuplicar, né? E aí eu te fiz aí uma provocação, se nessa expansão estaria o Brasil, né, dentro desse plano. Tá ou não tá? Não deixei você responder aquela hora, mas quero que você responda. A gente vai comer petisco brazuca aqui no Brasil em breve? Olha, por enquanto o Brasil está nos meus planos apenas para passeio. Eu tenho um dia o sonho de poder levar. A gente ainda não tem a estrutura que eu imagino que a gente deveria ter para levar o nosso produto aí para o Brasil. É um desejo que eu tenho, mas por enquanto apenas passeio. Eu empreendi recentemente no Brasil, né? Tive uma rede de franquias. De quê? De hamburguerias, que era voltada especificamente para o público da periferia, eram combos para a periferia. A gente chegou a abrir 10 lojas, chama Bom de Burger. Bom de Burger, o nome é legal. A gente chegou a abrir 10 lojas em 8 meses. Mas foi uma experiência, agregou muito, porque a gente formatou todo o processo à distância, validamos o produto, fizemos parcerias importantes com marcas muito relevantes, porque a gente queria criar algo que fosse mais acessível. É o que está acontecendo com os carros aí no Brasil, né? Não existe mais aquele automóvel acessível. O então popular. A gente queria, na verdade... O popular. O hambúrguer virou uma coisa mais gourmet mesmo, né? Não dá para comprar com qualquer trocado. E acontece exatamente a mesma coisa com a alimentação. Então, aquelas redes de franquia que se diziam franquias populares de fast food, na verdade, elas são franquias elitizadas e elas não estão dentro da periferia. Então, a ideia do conceito que a gente criou na época foi lançar uma rede que estivesse presente dentro das periferias, mas que oferecesse a mesma apresentação, posicionamento e qualidade que você iria encontrar nas hamburguerias fora daquele ambiente. E o que aconteceu com a Bom de Burger? Nós vendemos a nossa participação, na Bom de Burger nós tínhamos 2 outros sócios, né? Vendemos a nossa participação porque a nossa empresa aqui estava tomando um caminho e um volume que, querendo ou não, ter uma outra empresa nesse momento, a gente enxergou uma oportunidade, tentou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, só que, de certa forma, a gente tirou o foco de uma coisa que estava indo bem,
que está crescendo, evoluindo, crescendo 30% ao ano, para direcionar algo para o Brasil que era uma oportunidade. Então a gente resolveu voltar para o eixo, voltar a focar na nossa empresa aqui, que realmente estava demandando mais tempo e um posicionamento maior. E aí nós deixamos essa empresa com os nossos sócios. Quero encerrar com você nos revelando a sua maior realização até o momento, além de empreender. O que o empreendedorismo te trouxe de bom? Pode ser para você pessoalmente ou para você e Vanessa enquanto casal. O que vocês consideram assim, a grande vitória de vocês dois, a maior realização até esse momento? Olha, eu acho que nesse aspecto não tem como a gente elencar aqui, não teria como não elencar, né, a questão financeira. O fato de vir de uma família, né, de background, né, pobre, com pouco acesso a oportunidades, ver que hoje a gente pode disponibilizar para as nossas famílias um suporte financeiro, que a gente pode realizar certos desejos, estudar, bancar uma universidade, fazer um curso específico, continuar se aperfeiçoando. Além eu acho que uma das principais realizações que eu tenho aqui é gerar oportunidade e trazer dignidade para outras pessoas que também querem ou estão buscando uma vida melhor aqui nos Estados Unidos. A gente emprega muitos brasileiros, tem muitos brasileiros também que, de certa forma, indiretamente ou diretamente estão ligados ao nosso negócio, e ver a evolução deles, poder proporcionar isso para eles, de certa forma, para a gente é uma realização muito grande, pessoal e profissional. Que legal. E isso vai muito assim ao encontro, é muito característico de grandes empreendedores, essa responsabilidade social, essa realização social, que é devolver para a sociedade, participar da construção da sociedade. Sinal total de que você está no caminho super certo, é só o começo de um grande império. Voltando à provocação que eu fiz no começo do programa, tanto êxito quanto ganhar na loteria. Que assim seja, viu? Desejo para vocês tudo de bom. Foi um prazer te conhecer, Ricardo. Obrigada pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço você, Milena, e a produção do programa. Espero que eu possa voltar mais vezes e que eu tenha inspirado outras pessoas a continuarem lutando, porque no final da jornada vale a pena. É isso aí. Quando eu for na Nova York, vou contratar vocês, vou comer a melhor coxinha dos Estados Unidos, enquanto ela não vem pro Brasil. Quando vier, vou estar comendo aqui. Por favor. Um beijo, viu? Prazer. Até a próxima. Outro. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu só? Se você quer empreender, está assistindo ao programa certo, e quem já empreende também. Gente, conhecer uma jornada de sucesso, uma história empreendedora como essa do Ricardo e da Vanessa, muda tudo no seu dia a dia, não muda? Tenho certeza de que você está mais atento, mais inspirado, né? Mais determinado a fazer dar certo o seu próprio negócio. Então, por isso que semana que vem tem mais um convidado inspirador, você não pode perder. Eu te espero. Um beijo e até lá!